Olá a todos, eu sou o Diego Tiscar, psicanalista do Instituto Vorce de Psicanálise e membro do Centro de Recuperação e Hospital Dia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E hoje vou falar do caso das Irmãs Papin, ou folia do, ou transtorno delirante induzido. Que é isso, né? A folia do, ou transtorno delirante induzido, é o que o nome diz. Ocorre geralmente em duas ou pouco mais pessoas muito próximas, onde você tem uma delas numa estrutura psicótica e a outra numa estrutura de eu muito fragilizada. E ela acaba contaminada pelo delírio psicótico, ela acaba emergindo, participando, compactuando e entra dentro do delírio e delira junto, mas aquilo foi induzido, não parte dela. Então, você vai encontrá-los assim em famílias, em relações muito próximas e, e é isso, né? É induzido, como diz o nome. Geralmente essa pessoa que ela participa do delírio, ela não delira, ela não iria delirar sozinha. A outra, sim, a delirante, iria, de qualquer forma. E a relação simbiótica, junto com uma fragilidade que impede de se impor, de se diferenciar, de se afastar daquela situação, acaba delirando junto. As irmãs Papin acabam sendo um caso exemplar da folia do na psicanálise. A Christine, de 28 anos, e Léa, de 21, eram filhas de uma mãe solteira. O pai abandonou a família. Alguns teóricos acreditam que o pai haveria abusado sexualmente da Christine na infância, mas uma fonte de discussão. Alguns acreditam. Não dá para bater o martelo e dizer foi certeza, mas é provável. A mãe, sempre negligente, não sabendo como cuidar das filhas, acabou deixando elas crescendo. A Christine, desculpe. A Christine, numa relação muito próxima, a Léa, muito afetuosa, a amando muito, sempre sofrendo quando as duas vão separadas, até que a mãe conseguiu que as irmãs fossem trabalhar juntas como empregadas domésticas. E a Christine viu o seu sonho sendo realizado. Ela viveria com a irmã, trabalharia com a irmã, passaria seu tempo livre com a irmã. E no começo tudo foi maravilhoso, só que começaram a acontecer pequenas coisas. Primeiro a mãe, por algum motivo que a gente nunca vai saber, pensou em separar novamente as irmãs. Pode ser um sadismo da mãe, pode ser uma tentativa de aumentar o lucro, se tiver duas filhas, uma em cada casa, trabalham por separado. Sei que isso apavorou a Christine, que conseguiu convencer a mãe. A Lé, uma moça de 21 anos, solteira, começava a chamar a atenção dos rapazes da França, o que também assustava muito a Christine, né? E a próprio trabalho na casa, embora tanto os patrões elogiassem as irmãs Papins, como as irmãs Papins gostavam de trabalhar naquela casa, então tinha uma coisa tranquila ali. De vez em quando a Léa quebrava alguma coisa, não fazia direito, a Cristina sempre dava um jeito de encobrir a irmã, de trabalhar, de compensar. Mas a Christine começou a ficar cada vez mais incomodada com a possibilidade de perder a irmã. Ela chegou, através da influência do patrão delas, ir falar com o prefeito da cidade para conseguir que a irmã fosse emancipada e assim as duas ficariam juntas e não teria uma influência da mãe.
Então, este status paranoico, que é o que o Lacan define a Christine, de perder a sua irmã, começou assustado. Numa noite, quando uma parte da família, a qual para onde elas trabalhavam, se ausentou, a Léa quebrou alguma coisa, um utensílio, levou uma bronca. Isso foi o estopim. A Cristina, com muito medo de ver sua irmã ser demitida, de perder a irmã, junto com a Léa, mataram as mulheres da família. E num crime que seria chamado de hediondo. Arrancaram os olhos dela, mutilaram o corpo, deixaram expostos os órgãos sexuais. Ao fim do assassinato, foram para a cama e dormiram juntas. Acordaram no dia seguinte, foram presas. Num primeiro momento na prisão, a Christine gritava, tentava se matar, tentava se mutilar, gritava pela irmã: onde está minha irmã, onde está minha irmã, onde está minha irmã? Num movimento assim de piedade, uma das enfermeiras deixou lá ver a irmã e a Christine quase matou a irmã. Separaram. A gente nunca vai saber o que aconteceu ali. Em outro momento na prisão, a Christine começava a perguntar como é que estava a família para quem ela trabalhava. Ela começou a perguntar das moças assassinadas se elas estão bem, como elas estão, esquecendo o ato criminoso. E quando ela foi julgada e condenada, ela compreendeu que ela seria morta pelo Estado e aceitou. Então havia, seja lá o que tivesse acontecido, havia recobrado, pelo menos em parte, a consciência. No caso, ele despertou muita coisa. A população ela ficou envolvida. Só para se ter uma ideia, teve um fenômeno muito parecido com o caso Nardoni, assim, de interesse popular. Haviam grupos que discutiam o caso. Alguns diziam que as irmãs Papin, elas demonstravam como que a classe trabalhadora ela era ingrata e era invejosa. Outros diziam que as irmãs Papin eram heroínas do proletariado porque elas se rebelaram contra a tirania da burguesia e ninguém olhava muito para elas para o que tinha acontecido, que é o que geralmente acontece quando muita gente discute uma coisa, cada um olha o que quer ver. Muitos intelectuais, muitos estudiosos se manifestaram, alguns foram chamados à corte e outros se manifestaram por seu interesse. É o caso do Lacan. O Lacan ele escreve sobre as irmãs Papin no segundo texto que está compilado aqui nessa edição, tá? Que são da psicose paranoica em suas relações com a personalidade e primeiros escritos sobre a paranoia. O caso das irmãs Papin encerra os primeiros escritos sobre a paranoia. E ele parte de uma crítica à psiquiatria contemporânea que descrevia o delírio paranoico e o crime provocado por ele, então uma psiquiatria mais forense, como uma tentativa racional de organização. Então, a psiquiatria contemporânea, começo do século XIX, do século XX, no século XX, está defendendo como uma coisa racional, o que contradiz muitas testemunhas da época, e é uma coisa que o Lacan já se ligou. O prefeito, por exemplo, quando ele descreveu o encontro dele com as irmãs, na véspera do assassinato, ele disse que a Christine parecia totalmente fora de si. Ele nunca tinha estado na frente de uma pessoa naquele estado. E durante o julgamento foi vendo que a Christine estava saindo desse estado. Ela tinha esquecido o crime. É como se o delírio tivesse assentado após assassinar as mulheres para quem elas trabalhavam. Então, o Lacan ele começou a pensar desta relação, aquele movimento em que
Num primeiro momento, isso eu descrevi no meu vídeo sobre neurose, psicose e perversão. Se a gente pegar, eu vou deixar o link aqui embaixo, o Édipo como um paradigma. Num primeiro momento, ocorre uma identificação narcísica. Não no primeiro momento, mas no momento ocorre uma identificação narcísica. A criança, ela se identifica com alguém, com um familiar, como um objeto amado. E este objeto amado começa a fazer parte de quem ela é. O objeto amado é ela também. Por isso que é uma identificação narcísica. Eu me vejo no outro como sendo eu e me relaciono comigo mesmo a partir do outro. Aquele objeto, ele preserva quem eu sou, a minha integridade, o meu eu. Naturalmente, é esperado que essa identificação narcísica ela cumpra um seu papel de uma fortificação do eu e que depois ela evolua até que a gente consiga adentrar no Édipo. No caso da Cristine, isso não aconteceu, ficou estagnado, ficou parado na identificação narcísica. A Lea era este objeto que, de tão precioso, preservava o eu da Cristine. Afastar-se da Lea era sentido como uma desintegração. Perder a Leia era como uma ameaça de morte ao seu eu. Então, esse é rapidamente a questão paranoica que o Lacan está pondo, dizendo que não há nada de racional aí. A folia do ela se estrutura num ponto em que a Leia, embora não fosse psicótica, fosse bastante fragilizada. E ela acabava adentrando nesse delírio e vivendo e coexistindo e participando, entrando nesse lugar, diferente de que se fosse uma pessoa que pudesse, via crítica, tirar a Christine desse lugar, pelo menos dar essa atenção, dar esse afeto, dar esse cara de um outro lugar, mais próxima, não, ela acabava embarcando nesse movimento delirante que foi perdendo a borda, foi crescendo, foi ficando incontrolável. A gente vê aí o que acontece quando há uma negligência à saúde mental das pessoas. Né? As irmãs Papã não tinham a mínima noção do que estava acontecendo com elas. A própria repercussão do caso é usada pelo Lacan para exemplificar. Ao passo em que você tem uma população que vai atingindo status nacional de comoção, de raiva, de identificação, de piedade, de torcida por elas, o Lacan está dizendo, tá vendo? Não há racionalidade aí, não há um controle da razão. É como se eu estivesse olhando para a interpretação dos sonhos do Freud, que o Freud coloca o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. A gente lembra do manifesto, aquilo que, quando eu relato um sonho, eu conto. Eu lembro, eu falo, quando alguém me conta, eu ouço o manifesto. Conteúdo latente é essa carga afetiva que está em volta e contamina. É a carga afetiva que vai ditando o movimento. E no caso das irmãs Papin, Lacan está apontando para isso, né? Se tá uma carga afetiva está movendo o, os franceses no interesse do julgamento, a mesma carga afetiva moveu as irmãs Papin nesse crime e contaminou. Tá? Então, é a partir daí que a gente pensa na folia do, no caso das irmãs Papin. O, o Lacan ele não chegou a ir à corte, não chegou a participar oficialmente, mas ele fez a sua contribuição que ela foi
muito usada depois na psicanálise. As irmãs Papin viram um caso importante, tá? Ele é descrito até hoje como um dos grandes casos de psicose, talvez um dos grandes casos de psicose que o Lacan discutiu, que o Lacan apresentou, que ele teorizou. Ele entrou para a história da psicanálise. Quem quiser saber mais, eu recomendo este livro, que é umas teses do Lacan. O primeiro, inclusive, ainda está no momento em que ele está se aproximando da psicanálise e ele usa muito a fenomenologia, tá? Então, para quem está acostumado ao Lacan dos seminários, pode estranhar um pouco. Para quem não está, é um Lacan mais fácil de compreender, não é uma aula, são textos, ele está montando uma ideia, é um Lacan mais psiquiatra em alguns momentos, tá? O caso das irmãs Papin também está nesse livro do Násio. O Násio é uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer a psicanálise. E aqui não é diferente, ele faz uma compilação de grandes casos de psicose e as irmãs Papin estão aqui. Se você ainda não tem muita intimidade, eu recomendo começar por esse, tá? Que ele é uma ótima apresentação, é uma ótima porta de entrada, inclusive, à teoria lacaniana. E por fim, ao filme, com o perdão do meu francês, Les Blessures Assassines. É um tanto quanto complicado de achar, mas você acha. E ele conta a história delas, dando ênfase a quando elas começam a trabalhar como empregadas até o julgamento do crime. É um filme francês do ano 2000, então para vocês verem como que esse crime influenciou, tá? Ele foi ocorrido em 1933 e décadas depois ele continuou sendo influente. Não há psicanálise nesse filme, não há Lacan nesse filme, só a história das duas, mas é muito interessante para você compreender, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Para mais vídeos de psicanálise, veja no canal. Se gostou, dá um like para o YouTube entender que você quer receber mais vídeos meus. Dúvidas, sugestões de tema, quer se entrar em contato de algum jeito, o feedback é importante. Escreva aqui embaixo. E até a próxima. Muito obrigado.